Aristides Neto, 30700, Partido Novo. ACM Neto é um bom prefeito? Sim, não, por quê? Definitivamente não, porque eu acredito que ele engana o eleitor com obras eleitoreiras, tendo se vendido em 2012, na sua primeira candidatura, como a opção à direita e liberal. E, na prática, ele se demonstrou um tributarista, né, arrecadador de carteirinha, muitas vezes com medidas impositivas, com intuito arrecadatórios, punitivos e muito poucos, assim, de instruir, né, a população. A gente tem visto aí essa chuva de multas, né, o IPTU com valor acima da realidade. Durante a pandemia, nem sequer conseguiu negociar ou postergar um pouco o pagamento das taxas municipais, né, TVL, Alvará, IPTU comercial, TFF, e todas essas sobrecargas, né, sobre o comércio. A Câmara de Vereadores tem orçamento anual batendo em 200 milhões. É muito. Pretende, como vereador, fazer algo para reduzir esse valor? Obviamente é muito, né, principalmente tratando-se de um país tão pobre, uma região tão pobre como a nossa, onde metade da população ainda tem dificuldade de ter acesso a saneamento, a serviços de saúde, e uma das coisas que eu pretendo fazer, que aliás não é promessa, eu já cumpri, eu assinei um termo de compromisso que foi homologado no TSE junto com o meu registro de candidatura, me abdicando aí de todos os auxílios de vereador e verba de gabinete, que aliás só a verba de gabinete, cada vereador de Salvador recebe R$ 70.000 por mês de verba de gabinete, né? Apenas esse recurso aí não sendo utilizado é quase R$ 1 milhão por ano, né? Então, se todos os vereadores fizessem isso, são 43 vereadores, já teríamos uma fatia grossa desse gasto aí reduzida para menos R$ 43 milhões. Então seriam R$ 43 milhões a menos no bolso dos políticos e nos gastos excessivos dos políticos e mais R$ 43 milhões para a população. Além do mais, todos os vereadores aqui em Salvador têm direito a 22 assessores. A grande maioria usa o número máximo que a lei permite, de 22, alegam inclusive estar dentro da lei, mas esquecem, estão fora da moralidade, né? Eu não vou fazer algo que é imoral só porque é legal. Então, no meu termo de compromisso, eu me abdico também desses 22 assessores. No curso de gestão de gabinete, onde nós nos preparamos para gerir da melhor maneira possível um gabinete, foi comprovado através de estudos que com 6 assessores a gente consegue produzir e produzir muito, gastando menos o dinheiro do cidadão. Se todos os vereadores também reduzissem o número abusivo de assessores que eles têm direito, além do número de motoristas, carros oficiais, auxílio combustível, auxílio paletó, com certeza nós gastaríamos um terço desses R$ 200 milhões. Então, eu vou tentar fiscalizar o dinheiro da população, tudo que tiver de errado dentro da Câmara e expor isso para a sociedade através das redes sociais, começando por mim, governando pelo exemplo. Direita ou esquerda? Por quê? Definitivamente de direita. Eu falo que sou de direita com muito orgulho, com muita alegria e felicidade no coração, porque vivemos num país onde, durante esse último período, a maioria das pessoas tinha vergonha de dizer que era de direita. Eu, inclusive, sofri retaliação na escola e na faculdade, porque eu afirmava que era de direita, né, e era tratado como se eu fosse alienado, ou burro, ou inconsciente. E a verdade é que a esquerda vem demonstrando no Brasil que não funciona aqui. Até porque foi recorde de corrupção, perdão, recorde de desemprego, né, recorde de aparelhamento do Estado, do aumento, foi gerado um Estado inchado. E eu sou a favor de tudo que é contra isso, que é o contrário disso. Que é um Estado mínimo, eficiente, que gaste menos, que cobre menos impostos, que gere menos burocracia para o cidadão, né, e que fortaleça o livre mercado e a livre iniciativa. Então, portanto, eu sou de direita, com muito orgulho. Qual o mais grave problema do município de Salvador? O que fará para resolvê-lo? É até difícil falar qual o mais grave, porque a gente tem vários problemas. E eu estou estudando todos eles para saber qual a solução melhor para cada um. Mas, sem dúvida, eu vou colocar no topo do ranking
o problema do saneamento básico. Por quê? Porque ele é um problema e ele cria vários outros. De que maneira? Quando você tem uma comunidade que convive com esgoto passando por debaixo da sua residência, além do desconforto e de estar ali convivendo diariamente com aquela sujeira, com aquela inundação, com aquele alagamento, essa população também está sempre em contato com vírus, bactérias, né, que geram ali problemas de saúde. Esses problemas de saúde aumentam o custo do SUS. Além do mais, você já gera um problema aí, tanto na infraestrutura quanto também na saúde. Isso também gera problema na educação, porque eu vi vários relatos de crianças que pegam leptospirose e outras doenças, crianças que ficam doentes o tempo inteiro, e uma criança dessa não tem condições de estudar. Além do mais, quando chove, a, a rede pluvial, que é projetada para captar apenas a água da chuva, acaba ficando sobrecarregada e sobrecarregada de água suja, água de esgoto. E essa água de esgoto acaba alagando toda a cidade, espalhando doença para toda a cidade e contaminando as nossas praias. A gente que chegou a ter as praias mais bonitas do mundo, hoje temos uma das praias mais poluídas, né? E perdemos o turismo com isso, perdemos muito. Então aí a economia de Salvador também perde, porque perde o turismo, perde o lazer da população, né? Enfim, perde ali de empreendedores que podem estar explorando as áreas da praia, né? Explorando o serviço de lazer, e não conseguem por conta desse problema que está lá na base, que é o saneamento básico. E eu tenho proposta para isso, tenho maneira para resolver isso. Por que o eleitor soteropolitano deve votar em você? É muito simples, né? Eu não estou aqui de brincadeira, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de demagogia. Eu optei por entrar na política carregando a bandeira da liberdade. É muito difícil, é muito pesada, tem que ser forte para carregar ela, mas é a bandeira também da verdade, onde eu opto por tentar chegar ao poder falando as verdades, o que é muito difícil. Eu não estou falando que vou dar, fazer e acontecer para a maioria da população. Quando eu chego nos bairros, eu falo: olha, eu não vim aqui dar nada para vocês, não vou dar nada, não vou dar saco de cimento, dinheiro nem nada, nem vou prometer que vou fazer reforma de pracinha ou da sua rua, porque essa não é a função do vereador. A função do vereador é fiscalizar o prefeito e legislar, além de votar em leis importantes, não brincar de fazer projeto de lei na Câmara Municipal, que, aliás, cada projeto de lei chega a gastar mais de R$ 2 milhões do bolso do contribuinte. Então, nós só devemos trabalhar em projetos de lei realmente sérios e importantes. Além do mais, eu venho me preparando há 3 anos para isso. Né? Ingressei na Escola Austríaca de Ciência Política e Economia, abracei a literatura do Milton Friedman, Mises, Hayek e outros escritores que podem estar trazendo valores novos. Né? Vai ser a primeira vez que a gente vai ter um político liberal na Câmara de Salvador, realmente, né? Realmente com projetos liberais. E eu me comprometo, né, a cortar esses auxílios, esses privilégios, esses excessos de gasto, e eu tenho coragem. Tenho coragem, tenho fé, tenho determinação. O povo tem visto aí durante minhas carreatas, durante os momentos que eu tenho estado na rua, que eu não tenho medo de enfrentar a velha política. Enfrentei até Rui Costa e a Major Denise quando passaram aí na carreata deles. Enfrentei para um debate, mas não tive nenhuma resposta. E eu falo as verdades, sem medo. Já trabalhei investigando no Ministério Público a, tanto licitações fraudulentas de Rui Costa quanto de ACM Neto, né? E eu sei que minha família ficou preocupada por eu ter colocado minha vida em risco em relação a isso, mas esse trabalho tem que ser feito. A gente tem que investigar, tem que punir, tem que travar para que o dinheiro público não fique sendo jorrado. A gente conseguiu com esse trabalho que quase R$ 400 milhões aí em licitações fraudulentas fossem judicializadas e embargadas, tanto da parte de Rui Costa quanto da parte de ACM Neto. E é esse trabalho que eu quero levar para a Câmara Municipal. Além do fato de que eu venho da iniciativa privada, onde a gente tem que respeitar o dinheiro, respeitar os gastos, ter metas, ter compromisso, se a gente quiser ter resultado. E na política não pode ser diferente. O político tem que falar menos, trabalhar mais, ser mais técnico e gastar menos o nosso dinheiro. São esses os valores que eu quero levar para a Câmara Municipal de Salvador. Eu acredito que a gente pode sim ter uma política de ponta e exemplar aqui na cidade de Salvador. Obrigado, Aristides Neto.